segura que hoje eu tô prontíssima para uma polêmica. Será que os influenciadores e os Instagram de viagem estão sabotando o turismo? Quer entender um pouquinho melhor essa polêmica que eu tô trazendo aqui hoje? Vamos comigo? Oi, eu sou a Nuni, seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo polêmica. Mas brincadeiras à parte, eu quero trazer aqui hoje uma reflexão e conversar um pouquinho com você a respeito da influência dos Instagram de viagem e como muitos destinos podem se afetar de forma super negativa por conta disso. É uma reflexão, mas ela de fato pode ser bem polêmica. Afinal, será que o Instagram de viagem tá sabotando o turismo? Eita atrás de eita, né? E você deve estar se perguntando, como assim, Nuni? Os influenciadores não divulgam um destino? Esse movimento não seria um bom movimento? Bom, então vamos lá. É sim, pode ser um ótimo movimento, mas ele também pode ser bem destrutivo. Eu tô falando isso porque eu realmente acredito que a forma como a gente viaja e a forma como a gente faz turismo pode sim trazer um impacto super positivo para os destinos, para as pessoas que moram naqueles lugares, para a natureza em volta daquele destino e para todo um contexto e, consequentemente, para todo o mundo. Assim como eu também acho que o turismo pode sim ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor e transformar a nossa sociedade em uma sociedade mais respeitosa, mais inclusiva e melhor para todo mundo, trazendo assim muito impacto positivo para todos os envolvidos. Mas aí é que tá a grande pergunta. Será que a forma como hoje em dia a gente tem divulgado os destinos é a melhor maneira de se fazer isso? Veja bem, eu trabalho com turismo, eu trabalho com isso. Eu entendo que a gente depende de números e a gente depende das nossas visualizações e muitas vezes a gente busca aquilo que chama a atenção para de fato dar mais ênfase no que tem de legal naquele destino. Porém, quando a gente busca chamar a atenção, a gente normalmente vai para os principais pontos turísticos e aqueles mais conhecidos. E aí vem o primeiro problema que eu trago aqui nessa reflexão, que é a busca pela foto perfeita. Desde que os Instagrams de viagem começaram a se popularizar, a gente teve uma crescente muito grande de pessoas que buscam determinados destinos para ir num lugar muito específico e dar aquele check naquela foto sensacional que todo mundo tem, ou todo mundo da sua bolha tem. E com isso, muitos viajantes acabam indo buscar aquela foto daquele ângulo específico do viajante que acompanha no Instagram. Mas a verdade é que a grande maioria esmagadora dos lugares não são como na foto. Muita coisa é editada, depende também muito do horário que se visita aquele atrativo turístico e são muitas variáveis que modificam mesmo aquela foto para ser uma foto perfeita ou não. Então nem sempre a realidade é como ela é mostrada no feed do Instagram. Tanto que com o tempo também surgiu aquele famigerado expectativa-realidade, que é a expectativa do que a gente olha daquela foto do influenciador de viagem ou enfim, aquela foto perfeita para como é na realidade. Aquele lugar cheio de gente, cheio de coisa, às vezes até chovendo, zero perfeito. E consequentemente, essa expectativa realidade acabou obrigando muitos influenciadores a mostrar o que de fato tem por trás ali daquela foto perfeita. Mas é claro que não são todos que fazem isso. Mas esse não é o ponto principal da discussão. A reflexão que eu trago aqui é que muitos destes lugares não estão preparados para receber essa quantidade enorme de turistas que o Instagram de viagem acabou popularizando. E acredite, muita gente realmente busca alguns destinos em busca da foto do Instagram perfeita. Então muitos lugares que antes eram lugares até meio desconhecidos, que não tinham estrutura e provavelmente ainda não têm estrutura para receber uma grande quantidade de turistas, acabam sofrendo de forma muito negativa por pessoas que buscam um clique perfeito. Isso aconteceu em diversos lugares, inclusive um deles é a Tailândia, onde uma praia que acabou recebendo turismo de massa justamente por conta da popularização dos Instagrams de viagem, e ela teve que ser fechada pelo lixo, pela quantidade excessiva de turistas e porque a praia também não tinha uma estrutura decente para receber todos aqueles turistas. A praia acabou sendo completamente degradada e consequentemente fechada. Por alguns anos ela ficou fechada até a praia realmente conseguir se recuperar e então ser aberta ao público novamente, mas dessa vez com várias regras de visitação para os turistas que estão indo ali. E olha que absurdo, o principal vilão aqui dessa situação na Tailândia é nada mais nada menos do que os Instagrams que divulgam viagens. E além da estrutura física do lugar não estar preparada para receber essa quantidade enorme de turistas, a população também não está preparada para isso. Consequentemente, muitas empresas estrangeiras acabam chegando ali naquele destino para tomar conta do turismo mesmo daquele lugar e acabam muitas vezes roubando o emprego dos próprios moradores locais, que muitas vezes dependem do turismo para poder viver. Se coloca no lugar desse morador local, tanto o que trabalha com turismo como o que não trabalha, o que apenas vive ali e, enfim, faz todas as suas coisas, a sua vida é ali. Do
do dia pra noite, começa uma crescente enorme de gente chegando na sua cidade, justamente porque aquele destino começou a ficar popularizado por conta do Instagram. E acaba depredando aquele destino, deixando aquele lugar completamente impróprio, tanto para os moradores locais, para quem visita. Acaba depredando principalmente a cidade de quem mora lá, consequentemente o destino de muitas pessoas que gostariam de visitar. É ou não é extremamente irresponsável da nossa parte? Por isso que eu falo que a popularização do Instagram de viagem acabou fazendo com que muitas pessoas acabam viajando com o intuito de estar dentro do que os outros também estão fazendo. Essa popularização dos destinos por conta do Instagram acabou levando pessoas a conhecer aquele destino justamente para ficar por dentro, sabe? Para estar indo junto onde todo mundo acaba indo e fazendo check na listinha, tanto da foto perfeita quanto do destino perfeito. E pensa aqui comigo, muita gente acaba indo para aquele destino não porque aquele lugar tem muita coisa a oferecer, tem muita cultura, gastronomia, história, mas sim porque tem aquele lugar perfeito, daquele ângulo perfeito daquela foto no Instagram. E acabam, consequentemente, não curtindo tudo que uma viagem pode realmente te proporcionar. E olha o mais louco disso tudo. Você acredita que as fotos perfeitas muitas vezes são fotos fakes? Tem uma foto lá em Bali, na Indonésia, que ela é super famosa. Edição, coloca a foto aqui. Esse lugar é conhecido como Heaven Gate, ou Portão do Céu. É lindo o lugar dessa foto, não é? Bom, ele é falso. O lugar até existe. A foto como ela é feita, como eu mostrei aqui no vídeo, ela é completamente falso. É uma pessoa sentada ali fazendo o reflexo dessa foto no celular. Ou seja, não existe lago nesse lugar. É apenas o reflexo numa tela de um celular. Uma pessoa fica ali cobrando, inclusive, para tirar uma foto dessa, para você ter o clique perfeito e o clique tão desejado de muitas pessoas que vão por ali. Essa foto ficou de fato popular por conta do Instagram. Muitas pessoas acabavam acreditando que esse lugar de fato era verdade, com aquele reflexo ali do Portão do Céu, e quando chegavam lá no destino viam que era mentira. E todas essas pessoas se sentiram completamente enganadas. Chegaram lá no destino achando que iam encontrar uma coisa e na verdade era outra completamente diferente do que aquela foto perfeita mostrava. O lugar já recebeu e provavelmente ainda recebe muita gente em busca do clique da foto perfeita. E aqui tem muitas coisas a serem faladas. Uma, é claro, é a questão que os turistas acabam sendo enganados. Outra é que, vamos lá, esse lugar é um templo, ou seja, é um lugar sagrado para os balineses. Então a falta de respeito aqui é dupla. É tanto com a população local que tem naquele lugar ali como um lugar sagrado, assim como com o turista. É super irresponsável a gente mostrar um lugar que é completamente diferente da realidade sem apontar que aquilo ali é falso, sem apontar que aquilo ali foi uma montagem ou um truque de edição, um truque de fotografia. E justamente por conta dessa foto, o lugar acabou ficando completamente muvucado e recebe filas e filas de turista em busca daquela foto perfeita. Hoje em dia, é claro, é um pouco mais popularizado que essa foto com o reflexo é mentira e que ela é feita através de um celular, do reflexo na tela de um celular, mas mesmo assim, o lugar acabou recebendo muita gente por conta dessa foto que teoricamente seria perfeita, mas que na verdade ela não existe, ela é falsa. Então, pra fechar um pouquinho aqui os meus questionamentos, que tipo de influência você busca? E pra nós, influenciadores, criadores de conteúdo que falamos sobre viagem aqui na internet, qual é a nossa responsabilidade na colaboração de um turismo de massa e super irresponsável? Esse tipo de divulgação e compartilhamento de fotos perfeitas ajuda muito no turismo de massa e popularizando cidades que não estão preparadas para receber uma quantidade enorme de pessoas. E se não tem estrutura, consequentemente a gente vai acabar depredando aquela cidade, que antes de ser um destino turístico é o lugar que muita gente mora. E aí o que me pega aqui também é que em tempos de busca por um turismo mais responsável, um turismo mais sustentável, a gente vê um contrapeso, que existem muitos influenciadores que não estão nem aí e que realmente fazem um turismo de forma super irresponsável, muitas vezes inclusive agindo em conjunto com empresas turísticas. E o meu ponto aqui não é culpar ninguém não, tá? Eu só tô falando que eu acho que a gente tem que começar a repensar mesmo um pouquinho a forma como a gente viaja. A gente vem falando tanto de sustentabilidade, tanto em cuidar do nosso planeta, em sermos mais responsáveis com tudo que a gente faz e deixa de legado aqui pro nosso planeta, que eu acho que o turismo de fato tá no centro dessa discussão, porque a gente vai pra um destino onde a gente gostaria que fosse incrível e a gente gostaria de receber na nossa cidade também pessoas que vissem um lugar incrível. E se a gente depreda a cidade do outro, a gente não pode exigir que não depredem a nossa cidade. Então o ponto-chave aqui também é a gente entender que um lugar turístico, antes de ser turístico, ele é a morada de alguém, ele é a morada de um povo, ele é a casa de inúmeras pessoas. Então aqui eu trago muita reflexão de vamos nós viajantes também nos colocarmos nos lugares das pessoas que moram ali naqueles destinos, que moram naquelas cidades, pra gente começar a entender um pouco melhor o quão prejudicial pode ser um turismo irresponsável. E aqui eu acho que a gente tem que se unir, tanto
tanto nós influenciadores e criadores de conteúdo de viagem, como os próprios viajantes, as empresas turísticas, os órgãos de turismo oficial dos destinos e todos os outros setores envolvidos em viagem, que a gente tem que de fato mudar a forma como a gente faz as coisas e a forma como a gente divulga, a forma como a gente viaja e pensar de fato com a cabeça de alguém responsável, de alguém que tá ali cuidando da cidade, porque a gente não gostaria que depredassem a nossa cidade, então não vamos depredar a cidade dos outros, vamos tratar aquilo ali como de fato o que ela é, parte do mundo, parte do nosso planeta. Bom, e pra finalizar, pra mim, viajar é deixar algo positivo meu naquele destino que eu conheci e trazer de volta pra minha cidade coisas muito positivas que eu conheci lá. Uma cultura diferente, um povo diferente, que pensa diferente de mim, que vive diferente de mim, uma gastronomia nova, com vários sabores novos e coisas legais pra gente, de repente, até trazer pra gente, incorporar no nosso dia a dia, conhecer formas de vidas diferentes, conhecer uma história, um background de vida diferente e perceber que somos todos diferentes e que a gente pode viver harmoniosamente em nossas diferenças e que o mundo dessa forma acaba sendo muito mais rico e muito mais interessante. Imagina se fosse todo mundo igual, que todo mundo pensasse igual, seria completamente sem graça. Então a gente proteger o outro lugar, o lugar que a gente vai visitar, é também ajudar a proteger a outra cultura, a outra história e sermos cada vez mais plurais. Enfim, esse tipo de discussão pra mim pode durar uma eternidade. Eu adoro falar sobre esses assuntos assim um pouco mais reflexivos, que vão além daquele basicão, sabe? De simplesmente ir viajar, conhecer, depredar, ou enfim, ou só ir viajar, conhecer sem refletir, simplesmente ir porque tá todo mundo indo, quando na verdade a gente deveria ir com um intuito, com a vontade de trazer novas bagagens, trazer novos conhecimentos, novas coisas na nossa mala na volta de um destino turístico. Pelo menos pra mim, trazer bagagens novas, trazer coisas novas é o que mais vale a pena nas viagens. E como essa discussão pode de fato durar uma eternidade, eu te convido a continuar conversando comigo aqui embaixo nos comentários. Me fala o que você pensa sobre isso, se eu tô sendo um pouquinho exagerada, ou se essa discussão realmente faz sentido pra você, ou então se de repente se eu te fiz pensar, você nunca tinha olhado por esse lado. Eu vou deixar também alguns outros vídeos aqui na descrição pra você dar uma olhada, onde eu falo sobre como ser um turista mais consciente, sobre turismo responsável, o que é o turismo responsável. Eu explico um pouquinho mais os termos técnicos e tudo mais. E, enfim, esses vídeos podem também enriquecer essa discussão. Mas eu acho que por hoje é só. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo. E é claro, se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever e acompanhar as minhas viagens, as minhas reflexões e, é claro, muita comidinha vegana por aqui que eu trago tanto em viagens quanto nas minhas receitas. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.